Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. O Dr. Augusto Cury, em um dos seus livros, disse que nós estamos sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. Todo mundo quer saber de tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo ao mesmo tempo e acha que é um povo que tem tentáculos que pode fazer tudo ao mesmo tempo, cuidar de tudo ao mesmo tempo. A internet, o mundo globalizado, nos trouxe essa preocupação de querer tudo saber, tudo ficar por dentro, mas através disso também trouxe ansiedade, a depressão, a angústia. As pessoas vivem inteiramente na internet querendo saber da última novidade, do que está acontecendo, e por causa de informações, muitas vezes perde o contato familiar, perde a sua paz, perde a paciência e a sua tranquilidade. A internet nos faz ficar angustiados todo dia. O que vem por aí? O que está acontecendo mais? Imagine antes, quando não tínhamos tanta informação, mas vivíamos como se a vida fosse mais tranquila. Hoje em dia todo mundo acha que sabe tudo, todo mundo pensa que é doutor, todo mundo acha que é advogado, que é filósofo. Por quê? Porque a internet dá esse poder para ela. Um poder que, às vezes, na mão daquele desinformado, na mão daquele que não tem um bom caráter, se transforma numa arma. É mais ou menos aquela questão de uma faca na mão de uma cozinheira dá um belo jantar, mas uma faca na mão do Jack Estripador dava mortes terríveis. A internet gera uma sensação de angústia, uma sensação de pânico, não é? Estamos querendo saber de tudo ao mesmo tempo. E aí a gente absorve tudo aquilo que a gente gosta, a gente absorve. Tudo aquilo que a gente rejeita, normalmente a gente quer encontrar alguma coisa para corroborar aquilo que vai, não é? Dizer que aquilo não presta realmente. Mais ou menos o brasileiro está ficando assim. O meu político de estimação, o meu partido de estimação. Se fala mal do político que eu gosto, não é verdade, é fake news, é mentira, estou inventando. Se a notícia fala bem do meu político, do meu artista, então isso é verdade, então tá tudo bem, porque isso não é fake news. Porque falou das coisas que eu gosto e falou bem, então isso é verdade. Agora, se for o contrário, se for alguma coisa falando bem daqueles que eu detesto, é fake news. Se for alguma coisa falando mal, mesmo que seja fake news daqueles que eu não gosto, então vou considerar como verdade, repasso e... Ou seja, o ser humano, principalmente nós que estamos vivendo numa fase de tecnologia e não estamos sabendo usar, somos replicantes. As pessoas repetem o que os outros falam, as pessoas compartilham o que os outros mentiram e assim se torna uma bola de neve que vai crescendo, crescendo e quando demos conta já está uma avalanche enorme. Por quê? Porque essa sensação de que eu quero saber de tudo e de que eu tenho que participar de tudo sem entender absolutamente nada do que eu estou falando, transforma todo mundo em alienado. O que é um alienado? É aquele, a palavra alien, aquele que está fora, o estrangeiro, que está à margem do saber, que está distante daquilo que era. Então, gente, hoje é muita informação e pouco conteúdo. É muito fake news e pouca verdade. E quando as verdades saem, a gente duvida. Porque se é verdade que vai contra aquilo que eu gosto, então eu digo que não é mentira. Eu digo que é mentira. E se é a favor daquele que eu não suporto, então só pode ser verdade. Gente, dessas coisas todas, nós ficamos numa encruzilhada, onde nós estamos criando uma geração de imbecis, uma geração que fala do Google, que fala do WhatsApp, que fala do Facebook, mas ao mesmo tempo uma geração que odeia, é uma geração que tem preconceito, é uma geração racista. Ou seja, a tecnologia, ao invés de fazer ele abrir a mente, fez com que ele se fechasse num cerco total. Não é? É o mundinho dele, é o pensamento dele, é o ódio que ele tem. Esse governo, por exemplo, favoreceu muito isso, porque este governo trouxe à tona sentimentos primitivos que o brasileiro não colocava para fora. O brasileiro que era preconceituoso, racista, arrogante, machista, ele começa a colocar para fora aquilo que ele tinha dentro, mas escondia, quando é representado por um presidente, por um governo, que diz as mesmas coisas que ele lá no fundo acreditava. É por isso que a identidade de muito brasileiro é a identidade do seu governo. Como já dizia uma grande escritora, o povo tem o governo que merece. É exatamente por isso, porque se identifica com isso.
Se eu sou pilantra, me identifico com os pilantras. Se eu sou do bem, me identifico com as pessoas que é do bem. Se eu sou honesto, quero estar perto dos honestos. Você já fez um teste? Qual é o seu caráter? Por que você torce para algumas pessoas e para outras não? Pois é. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui rapidamente. Olha só, o saber. Preste bem atenção a esta leitura que eu escolhi especialmente para você. No começo do século XIX, o governo do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, sugeriu aos líderes de diversos povos indígenas que enviasse algum dos seus jovens para estudar nas escolas dos brancos. Acende a luz para mim aqui, por favor. Em sua carta-resposta, os chefes indígenas recusaram delicadamente a proposta. E eis algumas das razões. Presta bem atenção. Nós estamos convencidos de que os senhores desejam o nosso bem e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes de ver as coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma ideia de educação que nós temos. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam a vida e a ciência. Mas quando eles voltaram para nós, eram mal corredores, ignorantes da vida da floresta, incapazes de suportar o frio e a fome, não sabiam como caçar um veado, matar inimigos ou construir uma cabana. E falavam muito mal a nossa língua. Eles eram, portanto, totalmente inúteis para nós. Não serviam como guerreiros, como caçadores, nem como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta. E embora não possamos aceitá-los, para mostrar nossa gratidão, concordamos que os nobres senhores de Virgínia nos enviem alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Que lindo, né? A carta. Esta carta aqui, enviada, o saber indígena, é uma carta enviada do cacique ao presidente dos Estados Unidos na época. Senhoras e senhores, Critica Brasil também é cultura e a gente tem que aprender muito. A internet, ela tem muita informação, mas se não soubermos utilizar a informação, nós seremos inúteis. Seremos guerreiros inúteis, seremos um povo dividido, seremos um povo que, ao invés de estar lutando pelos seus direitos, só exalta quem está em cima da pirâmide e continua machucando aquele que está embaixo, ou seja, você mesmo. A gente está num país onde a luta não é contra a classe mais dominante, onde a luta é contra quem pensa diferente. Abra teus olhos antes que seja tarde demais. Todos os governos tiranos e ditadura começaram assim: dividir o povo, confundir o povo e fazer um governo de tirania, ditadura, e aí o povo sofre. Como já dizia Jean-Jacques Rousseau, o governo bom é aquele que governa para os mais humildes e para aqueles que precisam. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Eu espero que você compartilhe esses vídeos, se inscreva nesse canal e esteja hoje com a gente. Hoje às 20 horas vamos estar ao vivo no canal Critica Brasil. Beijo para todo mundo. Até lá, pessoal.